Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. O programa Papo Saudável ele é gravado nos estúdios da Dental Clínica e transmitido em 6 rádios diferentes, 2 em Açu, uma em Alto do Rodrigues, outra em Angicos, outra em Itajá e outra em Campo Grande. E além disso tudo, todos os programas, desde o início do ano até agora, eles ficam disponíveis no YouTube. A partir de você digitar podcast Papo Saudável e você vai ter acesso a todas as entrevistas. Então, se você tem alguma dúvida sobre, por exemplo, dor nas costas, nós temos o Alisson que falou muito sobre isso. Se você quer saber mais sobre cardiologia, o Dr. Zé Valério está lá na entrevista também. A entrevista integral está por lá. Nós tivemos a Fabiana falando de psicologia, nós tivemos o Dr. Clark, por exemplo, falando de angiologia, todos os dentistas da Dental Clínica falando sobre diversos assuntos, inclusive sobre DTM, que é um assunto muito em voga, que as pessoas gostam muito de saber sobre isso, que é aquela dor na articulação perto do ouvido, falando sobre implantes, a harmonização facial. André, por exemplo, fala muito sobre a harmonização facial, que seria o uso do Botox, do ácido hialurônico, dos fios retratores para rejuvenescer a face, né? Deixar as pessoas mais bonitas, mais joviais. A questão dos lábios também, deixar os lábios mais carnudos, meio Angelina Jolie. Então, quando vocês tiverem curiosidade de ver essas entrevistas e saberem um pouco mais desses assuntos, por favor, entrem lá no podcast Papo Saudável. Você precisa digitar o nome podcast Papo Saudável lá no YouTube, que você vai ter acesso a todas as entrevistas feitas até agora. E já são mais de 30, né? Estão todas acessíveis a vocês. Então, muito obrigado por vocês estarem me recebendo nas suas casas, nos seus locais de trabalho, nos seus carros. E a partir de agora, nós vamos conversar um pouco mais sobre odontologia, que é um tema que, como vocês sabem, eu adoro, eu gosto muito e é muito bom, né? E é importante, digamos assim, para toda a comunidade. Todo mundo precisa se preocupar. Mas eu tenho todos os dentes, eu não preciso de dentista. Ótimo, mas pelo menos algumas dicas sobre como você cuidar melhor da sua gengiva e dos seus dentes, para que você os tenha de preferência até o final da sua vida, também são úteis. E aqui a gente também fala disso. Mas eu não tenho mais dentes, eu uso prótese. Ok, a gente vai falar sobre as novidades que existem na odontologia que podem fazer com que você tenha uma mastigação mais eficiente, de uma forma muito mais prática, muito mais simples e mais acessível, porque nós estamos numa região em que os procedimentos precisam ser acessíveis. Então hoje a Dental Clínica, uma das prioridades nossas é que todo o tratamento que a gente venha a fazer possa ser acessível à população de uma maneira geral. Eu quero agradecer mais uma vez a minha equipe de colaboradores que foram conosco agora em setembro, lá em Banguê, junto com a maçonaria. A gente fez uma obra social e a gente tratou da parte odontológica, onde a gente pôde mostrar para as pessoas como funciona o evidenciador de placa, que é uma tinta que a gente coloca nos dentes para que a gente defina onde é que tem placa bacteriana. A placa, todos os têm, você pode até não ter cárie, mas placa bacteriana você tem, que é a mistura de restos de alimentos com bactérias. Então a placa vai mostrar para que você saiba onde escovar, onde passar o fio dental. E a gente fez todo esse procedimento naquelas pessoas que se dispuseram lá. Foram dezenas de pessoas. E eu quero mandar um forte abraço a todos os que estavam lá e dizer para as outras comunidades da zona rural que, se eles quiserem, eles devem entrar em contato conosco para que a gente possa pensar em fazer um projeto desse tipo em suas comunidades, tá bom? Foi muito legal e ajudou muita gente a evitar cárie. E você que está me ouvindo e que sempre fez limpezas na sua boca e nunca usou evidenciação de placa, saiba que existe essa situação
e aí o pessoal lá de Banguê pode dar uma aula para vocês, que eles já estão crackers nisso, né? Que é como fazer o uso desse corante, dessa tinta, para você saiba onde você pode escovar melhor ou usar melhor o fio dental para prevenir problemas de gengiva, prevenir piorreia, que é a periodontite, prevenir inflamação de gengiva e sangramento, prevenir cárie também, ter uma boca mais saudável e, consequentemente, ter mais qualidade de vida, poder sorrir melhor e também poder morder eficientemente, tá bom? Então, quero agradecer de novo a comunidade e todas as outras que estão nos ouvindo e todas as cidades que nos recebem nesse momento em seus corações. Hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre o assunto de materiais estéticos que a gente pode usar para repor o seu sorriso. Às vezes os dentes não estão aparecendo muito mais. Eu passei por isso. Esses meus dentes foram todos aumentados com porcelana. Então, no passado, eu sorria e os dentes não apareciam. E hoje eles aparecem porque a gente fez facetas, ou lentes de contato, né? Ou lâminas, como alguns também costumam chamar. E que os materiais são vários, não existe só porcelana. A resina também pode ser utilizada, apesar de ser um material mais frágil, mas também pode. Então hoje a gente gostaria de falar um pouco sobre essas possibilidades estéticas. E, pessoal, da mesma forma como algumas pessoas, elas não estão muito satisfeitas com seus corpos, trabalham duro para conquistar certas coisas, sei lá, alguém vai para musculação porque de repente não está se sentindo tão forte, está se sentindo mais magrinho, ou uma mulher quer ficar com as pernas mais torneadas e eles vão para musculação e eles fazem aquilo, algumas mulheres que fazem implantes de silicone nos seios para tentar modificar algo que não era o normal dela. Também se pode fazer tudo isso na boca para melhorar. Então você tinha uma boca com os dentes um pouquinho tortinhos, um pouco amarelados demais, e você nunca conseguiu resolver muito bem aquilo. Pode ser alterado? Sim, um sim bem grande, pode sim. A gente hoje, num grupo de profissionais, a gente consegue, por exemplo, na Dental Clínica, se os dentes estão fora de posição, a gente começa com o Dr. Érico, que é o nosso ortodontista. Ele começa a posicionar esses dentes. Nós temos condições de fazer clareamentos, nivelar e clarear a gengiva. Isso mesmo, é possível clarear a gengiva. Aquela gengiva que está amarronzada, ela pode ser clareada também, né? E pode ser nivelada. Às vezes você sorri, aparece mais a gengiva de um lado do que do outro, e tudo isso pode ser nivelado. Na Dental Clínica nós temos condições de fazer tudo isso. E por último, a gente entraria com a possibilidade de fazer o tratamento de facetas, ou lâminas, ou lentes de contato, onde a gente coloca capas sobre os dentes, de forma que aquele dente que estava meio tortinho ou mais amarelado, ele pode ficar numa posição interessante e numa cor maravilhosa. Tudo isso é possível numa única sessão, em alguns casos, quando a gente consegue fazer um número X de dentes, né? Nós temos equipamentos hoje na Dental Clínica que conseguem escanear. O escaneamento, pessoal, é como se eu estivesse fazendo uma leitura. Imagine passando uma câmera fotográfica sobre uma superfície, e aquela superfície, a imagem está sendo automaticamente passada para um computador. E essa imagem que foi transferida para o computador então monta o que seria a sua boca. Isso instantaneamente, em segundos. A câmera vai passando na sua boca e a imagem vai para o computador, e o computador está lendo como é a tua boca, né? E a partir daquela leitura, a gente pode, no computador, brincar com aquela imagem. Tipo, eu quero aumentar esse dente, diminuir outro, como se fosse um videogame. Lógico que não é videogame. E aí, então, a gente vai trabalhar no que a gente deseja e mandar para uma fresadora. A fresadora, alguém com certeza já ouviu falar daqueles tornos mecânicos que existem em oficinas, onde você pega um pedaço de metal e consegue transformar num parafuso, numa peça de carro, ou seja lá em que for. Pois bem, essa estrutura que nós temos na Dental Clínica funciona como se fosse um torno mecânico, onde a gente pega aquela imagem que o computador projetou para nós e a gente vai poder fazer com que aquela imagem se torne real. Ela deixa de ser só uma imagem no computador e vai passar a ser uma faceta, uma coroa,
uma obturação, uma restauração de porcelana, por exemplo, e aquela máquina vai fazer aquilo com um robozinho, com umas brocas, né? E isso é o que há de mais moderno no planeta. E a Dental Clínica já disponibiliza para todos vocês aqui em Açu e também em Natal há vários anos, porque ainda estamos na frente com esse equipamento. Existem outros melhores? Ainda não. Quando eles surgirem, eu prometo a vocês, eu trago para a Dental Clínica de Açu e de Natal também. Pois bem, mas no final das contas, a gente tem então o que há de melhor no planeta para confecção dessas facetas de porcelana. E no caso das resinas, também estamos com equipamentos que podem fazer isso a partir do computador. Ou seja, tudo a partir de computador. A odontologia, ela está chegando num nível muito elevado do ponto de vista digital. Então você quer renovar o seu sorriso, você quer fazer o seu sorriso a partir do zero, a gente pode escanear e fazer essas estruturas, seja em resina, seja em porcelana. E na maioria dos casos, no mesmo dia, numa única sessão. Às vezes demora um pouco mais, depende do número de facetas ou de peças que nós vamos fazer. Às vezes é a boca toda. Como foi o meu caso, eu tive que aumentar 30 dentes, né? Dos meus 32 dentes, eu tive que aumentar 30 para ficar com um sorriso mais jovial, um sorriso mais interessante, que me desse um pouco mais de conforto também em relação à articulação, que sofria muito com os dentes extremamente destruídos e desgastados. Então, as facetas de porcelana, elas são o que há de melhor, são o que há de mais duro, o que há de mais interessante. E algumas pessoas perguntam: preciso sair desgastando demais os dentes, comendo o dente? Não, pessoal. Por exemplo, no meu caso, em 30 facetas que eu fiz na minha boca, somente 4 precisaram ser anestesiados. E eu sou um cabra frouxo, viu? Eu não gosto muito de cadeira de dentista, não gosto muito de anestesia. Então significa que só precisou de 4 anestesias, é porque no final das contas os outros 26 foram quase nada trabalhados. Às vezes a gente precisa somente lixar o dente, é uma coisa super simples. Depende da situação do seu dente e depende do que nós vamos fazer neles, tá? Mas na grande maioria dos casos não preciso fazer grandes destruições, isso não é bem assim. O dente está cheio de obturações de resina, infiltrado de cárie, mudado de cor, ele está todo destruído. Bom, aí a gente provavelmente vai ter que fazer desgastes maiores para tirar aquelas partes que não nos interessam, como a resina e como a cárie, e poder proteger adequadamente aquela polpa, que é a parte mais interna do dente, para então fazer aquela estrutura de porcelana que vai recobrir tudo isso. Mas isso é de caso a caso, isso pode ser visto no consultório. Eu incentivo vocês a procurarem a nossa clínica para verem o que é possível fazer. Não custa nada, vocês vão poder chegar lá, eu mesmo os atenderei e direi para vocês, se precisa disso, disso, disso. Cabe a você querer ou não fazer aquele tipo de procedimento, não é verdade? Então, a porcelana é o que há de mais duro dos materiais hoje estéticos que são usados. Existem materiais mais duros que porcelana? Sim, existem. Por exemplo, zircônio é mais duro do que porcelana e metal é mais duro do que porcelana. Mas são materiais não tão estéticos quanto a porcelana pura. Porcelana pura é uma coisa lindíssima, né? Parece realmente o dente. Se você está me vendo agora através das câmeras, das rádios ou do podcast, você vai ver que os meus dentes, né, que são todos em porcelana, hoje recobertos, são muito legais, tem um aspecto estético muito bom, ficam muito bonitos e funcionais, porque eles têm uma dureza um pouquinho maior do que a do dente, né? Então eles são muito semelhantes ao dente, então fica algo muito próximo do que você tinha quando tinha todos os dentes naturais. Porcelana é o material hoje mais próximo do dente em durabilidade, em estética e em função de mastigação. A resina pode ser usada? Pode sim, pessoal, mas é um material muito mais frágil, porque resina é um tipo de plástico, né? Então você está colocando plástico nos dentes. Esse plástico ele pode contrair, meio como que encolher e provocar mais cárie. Por isso que quem faz facetas ou restaurações de resina
precisa de uma manutenção constante. Alguns indicam de 6 em 6 meses, outros indicam de ano em ano, mas você precisa ficar voltando sempre ao dentista, para que verifique se não quebrou algum deles, se não desgastou, se não afundou, se não infiltrou de cárie, se não mudou de cor, se não apareceram trincas. Todas essas coisas podem acontecer na resina sem muita demora, sem tanta demora. Na porcelana, normalmente, mais de 90% delas está bem depois de 10 anos. Então, os materiais que podem ser usados estéticos, eles são principalmente esses dois. Existem outros? Sim. Existe, por exemplo, a possibilidade de se pegar uma zircônia, que é um material muito esbranquiçado, ele não é da cor do dente de verdade, e pintá-lo, né? A gente camufla isso com... São corantes, são tintas, na verdade, para dar o efeito do dente. Fica algo muito bonito, não tenha dúvidas. Qual é o problema? Eu perco a transparência. Quando eu faço uma faceta ou uma coroa de porcelana pura, o nosso dente ele tem a borda levemente transparente. E eu consigo reproduzir isso com a porcelana. Já esses materiais que são tipo pintados, isso não vai poder acontecer. Pessoas que usam prótese. Hoje existem próteses com dentes de resina de tripla prensagem. Epa, peraí, mas você acabou de falar que o ideal seria porcelana. Pois é, mas para próteses removíveis, quando a gente faz próteses removíveis com porcelana, a porcelana, se a prótese cai, por exemplo, no chão ou cai na própria pia do banheiro, quando você vai lavar, ela pode quebrar, porque a porcelana é friável. Ela não vai quebrar se ela está presa no seu dente, mas se ela está numa prótese que está, digamos assim, solta, que você vai ter que tirar da boca para poder escovar, para poder limpar. E você escorregou, ela caiu, ela pode quebrar dentes. Então, em próteses removíveis, ou seja, próteses que você tira e bota, como a dentadura, uma prótese de grampo, nunca é indicado dentes de porcelana, porque eles são mais friáveis e eles podem vir a se quebrar. Nesses casos, se usa dentes que já vêm prontos de fábrica. Eles não são feitos como aquelas resinas que a gente usa em consultório para fazer restaurações, com aquela luzinha azul. Eles são dentes que já vêm montados, são chamados dentes de estoque. E esses dentes costumam ser o que a gente chama de tripla prensagem. Ele é prensado, ele é feito em camadas, de forma que parece com um dente de verdade. Fica com a borda mais transparente, fica com a dureza um pouco melhor. Lógico, não é a mesma dureza do dente ainda, mas já fica com a dureza bem mais interessante. Então, esse tipo de prótese, ele é indicado. A resina é indicada para esse tipo de prótese. Existem materiais hoje para se fazer uma prótese fixa, que também pode ser usado, que é o cerômero. É uma resina um pouquinho mais dura, de uma forma que ela suporta mais carga do que a resina que é feita em consultório, aquela que é feita sob turações normalmente. Então, neste caso, o cerômero é um outro material que também pode ser usado. Devo dizer a vocês, na Dental Clínica nós temos todos esses materiais. E normalmente a gente indica esse ou aquele material dependendo da necessidade de cada paciente. E a gente vai explicar para ele. Se você usar esse material, tem essa vantagem, essa desvantagem. Se você usar aquele outro material, vai ter aquela vantagem, aquela desvantagem. Nós costumamos sempre fazer uma interação muito forte com o nosso paciente. A gente faz o possível para que o paciente se sinta acolhido e que ele possa ajudar na tomada de decisão. De forma que você escolhe desde cor de dentes, passando por formato de dentes, nada é imposto ao paciente. E os pacientes normalmente gostam muito do que a gente propõe a eles, porque é algo que realmente tem uma qualidade superior. Na Dental Clínica, nós prezamos por essa qualidade. Nós temos equipamentos que facilitam nossas vidas. Esses equipamentos alemães, que são chamados de CEREC, a gente consegue, imagina que você quebrou um dente e eu quero fazer uma faceta de porcelana, que é algo duro, que as pessoas que não têm esse tipo de equipamento precisam mandar para laboratório, esperar semanas para que isso chegue de volta. A gente consegue fazer isso na mesma sessão. Então você chegou, preparei teu dente, a gente escaneia o dente, manda para aquela fresadora que parece um torno mecânico que nós falamos agora há pouco, e isso vai
vai construir um dente na hora. A gente chega a fazer uma faceta de porcelana, por exemplo, em 10 minutos, às vezes menos que isso. Esse robozinho consegue fazer isso nesse tempo aí. Lógico que é um conjunto de procedimentos, tem que ter escaneado por aquela câmera que é fantástica, e hoje nós já estamos, neste momento, nós estamos comprando a 5ª câmera dessas na Dental Clínica. Quando esse programa for ao ar, esse equipamento provavelmente já está sendo utilizado. Para você ter uma ideia como a gente está usando isso em todos os momentos, o tempo todo, tá? Então, materiais nós temos todos para desenvolver uma boa estética na sua boca. Eu tenho, por exemplo, dentes naturais que são muito amarelados, porque na constituição deles eles são amarelados, e eu passei muito tempo tentando clareá-los e não consegui, e resolvi isso com a colocação de facetas ou lentes de contato. As minhas facetas foram colocadas, me deixaram com a cor que eu queria. Poderia deixar até mais claro ainda, poderia, mas eu escolhi a cor que eu estou com ela nesse momento na minha boca, que é uma cor que eu indico, é uma cor muito bonita, muito clara, e que fica extremamente natural. Uma pessoa que não conheça aquele tipo de trabalho vai imaginar que são os dentes naturais normalmente, né? E às vezes eu encontro pessoas falando assim: não, mas eu vivi a vida toda com os meus dentes super desgastados, eles sempre foram assim. Eu não me lembro nem se algum dia, quando eu sorri, os dentes apareceram. Mas, pessoal, a grande sacada hoje da odontologia, da medicina de uma maneira geral e das ciências são para melhorar a nossa vida. Então, se eu posso fazer algo, eu passei a vida toda sorrindo e dando a sensação de que eu não tenho dentes. Bom, mas se eu quero melhorar isso, por que eu não posso fazer isso? Claro que posso. É evidente que eu posso. Imagina aquela pessoa que está me ouvindo, por exemplo, que tem o lábio muito fininho, uma pessoa muito branca. As pessoas mais brancas, elas têm os lábios mais finos. Mas imagina que ela tem um sonho, que ela tem os lábios um pouco maiores. Precisam ser exagerados? Não. Inclusive a doutora Andréa, quando vai fazer esse tipo de procedimento, ela conversa com o paciente para que o paciente não vá com muita sede ao pote, para que não fique algo artificial e as pessoas percebam que aquilo não faz parte dele. Mas imagina que aquele paciente, ele deseja ter os lábios um pouco maiores. Uma mulher tem os lábios finos demais, quando ela passa batom, parece que não está aparecendo nada de batom. Aí ela quer aparecer um pouco mais, ela quer que aqueles lábios apareçam mais. É possível? É. Isso é admissível? Claro que sim, as pessoas podem fazer isso quando elas quiserem. Mesma coisa em relação às facetas, em deixar os dentes mais bonitos. Não é só um conforto do ponto de vista de mastigação, mas de um sorriso, de um relacionamento. Hoje eu atendi um paciente que disse assim para mim: foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, melhorou até o meu casamento. A minha esposa está elogiando muito tudo que está sendo feito e ela o tempo todo está olhando para mim. Eu fico dizendo: o que é que está vendo? Estou achando que estão os dentes lindos e tal. E ela disse: eu estou ficando bonito para ela. Eu achei interessante isso, né? Da mesma forma, como eu tive uma paciente que fez uma estrutura completa, ela usava uma prótese removível, que ela vivia com vergonha, com a mão na boca, não sorria. Depois que nós colocamos implantes e uma estrutura fixa, ela passou a sorrir muito. A personalidade dela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa muito feliz, e ela estava se limitando, ela estava entristecendo, pasmem, por causa de uma prótese. Ela tinha até uma tristeza muito grande com a mãe dela, que tinha feito com que ela perdesse todos os dentes muito cedo. Ela era uma mulher muito jovem. Então, isso serve para melhorar nossa autoestima, melhorar a nossa vida. Você que está me ouvindo, que de repente precisa melhorar a sua autoestima, venha até a Dental Clínica e a gente conseguirá fazer muita coisa por você. Pessoal, o programa está chegando ao fim. Nós falamos muito, mas parece que o tempo voa. E eu queria mandar um forte abraço para todos vocês e dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 999816640 ou nos siga nas nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.